sei se para você liderar pessoas difíceis é um desafio. Para mim, esse foi um desafio por muito tempo. Até porque as nossas equipes, elas são feitas de pessoas diversas e que estão vivendo em momentos diferentes. E obviamente não dá para você querer trazer só os melhores para sua equipe, aqueles que estão altamente comprometidos. Enfim, você vai ter que ter na sua equipe pessoas que precisam mais do seu feedback, mais da sua atenção, mais da sua energia. E é sobre estas pessoas que eu quero falar nesse vídeo. É sobre este tema que é um desafio que muitos líderes como nós vivenciamos. E aí as pessoas sempre me fazem essa pergunta: Dina, você tem uma pessoa na sua equipe que tem pouca capacidade de leitura de cenário, fala no momento errado, se expõe, tem uma personalidade muito forte, mas ela faz boas entregas. Eu tenho uma pessoa desse jeito e eu realmente não sei o que fazer. Quando eu vou dar feedback para ela, ela já reclama comigo, ela reclama das estratégias da empresa, tudo para ela é muito difícil. Enfim, ela está sempre questionando de uma forma confrontadora e de mau humor. E assim por diante. Essa pessoa é a famosa reclama, mas faz. Bom, e aí eu reflito. Se você tem alguém assim na sua equipe, eu vou te contar na prática uma coisa que funcionou para uma das minhas mentorandas, que pode ser até que faça sentido para você e que talvez você possa usar. Ela tinha um desafio pontual, uma pessoa-chave muito importante para a equipe dela. Era uma pessoa que estava sendo difícil para ela lidar. Ela não sabia muito bem como lidar com essa pessoa. Essa pessoa tinha todas essas características que eu falei agora no começo do vídeo. O primeiro passo que eu orientei para que ela fizesse junto à sua colaboradora, que ela tirasse o rótulo dessa pessoa. O nosso cérebro, ele normalmente, quando se cria um rótulo, automaticamente ele parte para a defesa. Quando você rotula qualquer pessoa como teimosa, como chata, como arrogante, seja lá o que for, o seu cérebro vai buscar nesta pessoa todas as características que vai confirmar para você que aquela pessoa é como você imaginou. Obviamente, o seu cérebro, com aquele comando, ele vai procurar naquela pessoa comportamentos nela que remetam para ser verdadeiro aquilo que você acredita. Então, se você acredita que ela é teimosa, você só vai enxergar nela atitudes de teimosia. E aí você vai dizer: tá vendo? Ela é teimosa mesmo. Eu sabia, eu estava certa. Esta é a teoria da confirmação. O seu cérebro vai buscar todo tipo de informação para comprovar que você está certo. Então veja nesse exemplo que eu vou te contar para clarear um pouco o que eu estou falando. Você está numa festa familiar, está junto com seus parentes preferidos e aí está chegando aquele marido da sua prima que você nunca viu. Só foi no casamento dele, mas nunca conversou com ele. E alguém te fala: nossa, ele vai vir para cá, ele é muito chato. E aí a pessoa chega e fala duas palavras e o seu cérebro fala: nossa, ele é chato mesmo. Não sei se isso já aconteceu com você, se você se identifica com isso, mas é o que acontece. Quando você ou alguém rotula uma pessoa, você está dando um comando para o seu cérebro e aí ele vai buscar potencializar tudo aquilo que você acredita ser verdade sobre aquela pessoa. Então, como é que você vai fazer para se libertar dos rótulos que você deu para os seus liderados? Primeiro, separe a pessoa do comportamento dela. Ela não é isso que ela está fazendo. Ela está se comportando desta forma, mas isso não é ela.
Quando você tem claro que a pessoa não é o comportamento dela, você vai se ofender menos, você vai se irritar menos, porque aquilo não é da pessoa, é só algo que ela está fazendo naquele momento. Então, o primeiro passo que eu pedi para minha mentoranda, eu pedi que ela deixasse de rotular. Uma pessoa difícil é um ser humano, passando por desafios que todos nós vivemos. Cada um está passando por um momento, por um desafio naquela hora, naquela época ou naquele momento. Se você rotular esta pessoa como alguém difícil, vai ser difícil para você lidar com ela constantemente. Porque você já considera que ela é difícil. Segundo, trabalhe especificamente a sua capacidade de dar feedback para essa pessoa, de trabalhar com ela baseada em dados e não em julgamentos que você faz dela. Invista muito na sua comunicação com esta pessoa, porque quanto mais afinada estiver a sua comunicação com essa pessoa, mais será a sua capacidade de compreendê-la. Mais a sua capacidade de compreender vai ser ampliada. Então foi essa a recomendação que eu dei para minha mentoranda. E aí eu fui acompanhando como isso acontecia e como isso ia evoluindo. E a cada dia ela me disse que ia ficando mais fácil lidar com essa pessoa. E qual foi o resultado dessa mudança? Com 3 semanas, a relação dela com esse profissional melhorou consideravelmente. E sabe o principal disso? Esse profissional parou de ser visto como um reclamão, simplesmente porque ela tirou esse rótulo dele. Ela começou a separar a pessoa do comportamento dela. E agora eu quero te chamar para uma reflexão. Primeiro, toma cuidado com a rotulagem. Não rotule as pessoas. Segundo, separe a pessoa do comportamento dela. Quando você faz isso, você começa a ficar isento de sentimentos ruins, de irritabilidade. Fica atento, bastante atento. E se a sua emoção, quando você fala com essa pessoa, vai lá em cima, consequentemente, a sua inteligência cai. E aí, se a sua inteligência cai, cai o seu equilíbrio e a sua capacidade de perceber que às vezes esse funcionário, esse colaborador, esse interlocutor difícil só é um momento e aquilo que ele está falando talvez seja a única forma que ele sabe falar aquilo que ele quer trazer para você. Então cabe a você desenvolver a sua capacidade de empatia para poder entender o que ele está falando. Agora, se você simplesmente rotular, o seu cérebro não vai estar aberto para ouvir de uma maneira que você possa entender aquilo que ele vem te trazendo. Você já vai estar armada, né? E não preparada para ouvir. E nenhum feedback, e nenhuma relação, e nenhum diálogo funciona quando você já vai ouvir tendo uma predisposição para entender que aquela pessoa é alguém chata ou difícil, ou pessoas com as quais você não consegue ir além do que aquilo que você acredita que ela vai entender, ok? Se você quer mais saber sobre pessoas difíceis ou pessoas de outro tipo, entra lá no meu Instagram e também no meu canal do YouTube, que tem diversas aulas lá falando sobre desenvolvimento de pessoas e liderança. Obrigada!